Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, a esse canal. Eu sou Bárbara Vilaverde e é um privilégio poder estar aqui e contribuir, trazer algum assunto que faça sentido e que possa te auxiliar na tua vida. Você já pensou em realizar ou já realizou um planejamento financeiro? Algum tipo de controle, algum tipo de administração das tuas finanças? Esse mês de setembro eu resolvi abordar um pouco mais sobre esse assunto. Ele é novo para mim no sentido de divulgar nas redes sociais, fazer vídeo, fazer demanda. Eu acho que eu nunca fiz nada específico falando de finanças, mas esse mês eu escolhi trazer, né, assunto sobre aquilo que eu chamei de alquimia financeira, para que a gente pudesse olhar com mais carinho para essa questão financeira, para nossa prosperidade, para abundância, falar um pouco de dinheiro mesmo. Tem outros vídeos meus aqui tratando algumas outras nuances desse tema, mas hoje eu gostaria de falar especificamente sobre planejamento financeiro. E a minha pergunta aqui inicial é: você já pensou sobre isso? Sobre planejamento financeiro? Sobre algum tipo de controle? E lembre-se que aqui a gente vai falar sempre de coisas simples, né? Minha intenção é sempre te trazer o básico, te trazer o simples. Se você já tem algo bem avançado, talvez esses conceitos que eu trago aqui sejam coisas que você já saiba, mas a minha reflexão aqui é para quem ainda está no básico, né? Para quem ainda nem pensou sobre isso. E eu digo isso porque é muito comum eu conversar com as pessoas, conversar com os meus amigos, conversar com as pessoas que eu convivo e as pessoas não terem nenhum tipo de gestão sobre os seus recursos. Sabe, não tem uma planilha básica, um papel e uma caneta, um aplicativo. Não importa muito a ferramenta. Apesar de eu, Bárbara, gostar muito de uma planilha de Excel, que é para mim simples e fácil de fazer a gestão, mas a questão aqui não é bem o aplicativo que tu usa, mas o hábito de controlar, o hábito de planejar, o hábito de gerir os teus recursos, né? Então, por vezes, a gente nem sabe quanto que a gente ganha. Como assim, Bárbara? As pessoas não sabem quanto ganha? Sim, às vezes acontece, às vezes recebe variável, e não é porque não sabe quanto ganha, porque vai receber comissão e aí só Deus sabe quanto ganha. Não, não tem nem noção. Se perguntar qual era o salário de 2 meses atrás, mês passado, não sabe qual o salário que recebeu. Às vezes, por conta de receber pingado, receber em duas, três partes, ou receber de fontes variadas, acaba não sabendo exatamente qual é o valor de dinheiro que CRI gera durante o seu mês. E em contrapartida, acho que o quanto gasta é ainda maior, né? A falta de controle, a falta de gestão. A gente não saber nem como e quando e nem por quê e nem para que a gente utiliza os recursos financeiros que a gente recebe. E eu aqui, pelo menos pratico, né, dentro da minha organização, e é um convite que eu faço, é de olhar para essa demanda com carinho, né? A gente olhar para os nossos recursos financeiros e ter o mínimo de controle, o mínimo de gestão. Não estou aqui falando para a gente fazer grandes gráficos e projeções. Podemos evoluir para isso, se for o caso, se for do teu interesse, mas a gente ter a mínima noção de quanto que a gente custa para viver, quanto que a vida que a gente vive custa e o quanto a gente é capaz de produzir e gerar riqueza, né? Produzir e gerar dinheiro. E aqui a minha questão é a gente ter noção da vida que a gente leva, para que a gente possa se apropriar dessas questões. Uma amiga minha esses dias me procurou e ela estava falando, né? Ela falou: ai, Bah, eu sei que é um grande indicador de separação dos casais é a falta de gestão financeira, né? Não conseguir entrar num consenso, num acordo, não conseguir fazer a gestão financeira do casal ser um fator motivador, um fator de soma na relação. Isso contribui muito, pelo contrário, para a separação.
E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né? O quantas vezes essa falta de gestão dos nossos recursos contribui para estresse dentro dos nossos relacionamentos, contribui para brigas familiares, para as discussões e para desconfortos internos nossos, né? Culpa constante, cobrança constante, dormir com aquela sensação de que está sempre devendo, de que nunca é o suficiente. E aí, por a gente ter esses sentimentos, a gente vai lá e compra uma coisinha que é para a gente ficar feliz momentaneamente, mas aquilo logo passa e já vem a frustração, a culpa, porque tem que pagar aquela conta. E muitas vezes isso se dá pela nossa falta de clareza. Às vezes a gente acha que a gente está num buraco e nem sabe o tamanho deste buraco. E como que a gente vai se apropriar deste buraco sem a gente saber que tamanho que ele é? Eu sei que requer coragem, né? A gente olhar as questões de frente, isso seja financeira ou qualquer outra questão. Quando a gente acha que a gente está com algum problema em alguma área da nossa vida, requer coragem para a gente, tá, agora eu vou parar e eu vou olhar para isso aqui. Eu vou parar e vou olhar para este lugar. Eu vou entender como que isso funciona, eu vou entender que ponto que eu estou, para daí eu conseguir tomar uma decisão, para daí eu conseguir enxergar as minhas possibilidades, as minhas opções de escolha. Como eu vou saber o que escolher se eu nem sei aonde eu estou? Eu falei sobre isso um vídeo aqui atrás falando de carreira, né? Sobre qual que é o nosso momento atual, qual que é o ponto que eu estou. E olhando para as finanças, a gente também pode pegar essa analogia, né? Que lugar que eu estou e como que eu vou saber que lugar que eu estou? Fazendo o mínimo de um controle, né? O mínimo de quanto entrou, quanto eu gastei, pelo menos por 30 dias, né? A gente pegar aí uma base de um mês já nos ajuda bastante a ter clareza de onde está indo o nosso dinheiro, de onde que a gente está recebendo o dinheiro e o que que a gente pode modificar com isso, né? Quais escolhas diferentes a gente pode fazer. Mas essa coragem, né, de fazer esse controle simples, né, que pode ser simples. Anota tudo que entrou, anota tudo que gastou, por que que gastou, onde que gastou, para a gente ter clareza das coisas que são. E o que que falta? Será que eu tenho alguma dívida, algo que eu não consegui pagar? A gente colocar na ponta do lápis. Semana passada, eu acho que eu terminei o livro do Joe Dispenza. É um livro, o nome é Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. Eu queria ter lido Como Se Tornar Sobrenatural, mas eu entendi que ele tinha escrito Quebrar o Hábito de Ser Você Mesmo, tinha escrito antes, então vamos ler por ordem, né? E aí acabei lendo Quebrando o Hábito de Ser Você Mesma. E uma das coisas que me chamou bastante atenção é ele fala sobre isso, né? A gente identificar qual é o hábito que não contribui com a gente. Qual é o hábito, né? Seja a dúvida, a culpa, o julgamento, a autocrítica. Qual é o hábito, qual é o comportamento, qual é o pensamento que não contribui com o meu desenvolvimento? Será que é reclamação? Enfim, aí ele dá diversas opções ali, ideias no livro e, claro, nos convida a gente a identificar dentro da gente que hábito é esse. E aí uma segunda questão que ele traz bem profunda e eu achei excelente é isso, encarar esse comportamento de frente, né? Como que eu reajo, como que eu me coloco, que escolhas eu faço, como o meu corpo sente, o que eu faço quando eu sinto essa questão, né? Por exemplo, se eu vamos pegar um hábito bem simples, reclamo demais. Em que situações que eu começo a reclamar? Em que momentos eu continuo reclamando? Como que o meu corpo reage? Como eu me sinto? Quais os gatilhos eu tenho para começar as reclamações? Quando eu termino de reclamar, como eu me sinto? É olhar de frente o problema, né? Olhar com olhos reais, com a realidade, botar um óculos ali de, tá, vamos entender como que as coisas funcionam. E quando a gente fala de finanças, eu entendo que esse primeiro controle é a mesma coisa. É olhar com a realidade. Tá, tirando tudo aquilo que eu acho, porque às vezes a gente acha que ganha bem, às vezes a gente acha que gasta muito, ou às vezes a gente acha que não gasta nada. E aí, quando a gente vai enxergar a realidade, ela é diferente. Ela mostra pra gente outras coisas. Então, acho que esse passo da gente se apropriar da realidade, ele é fundamental. E eu tô aqui falando de finanças, mas poderia ser qualquer outra coisa, né? Qualquer hábito, qualquer área da vida, seja na nossa carreira, seja nos nossos relacionamentos, que
que a gente se aproprie da real status que está aquela área da nossa vida, aquela questão na nossa vida. E para isso a gente precisa minimamente se colocar disposto a fazer uma análise, a fazer uma observação, a fazer um tipo de controle. E aí a gente entender, pegar nas finanças, eu acho que um mês é um bom cenário para a gente fazer uma análise, e talvez as nossas outras questões também. Te observa durante um mês em algum aspecto e te propõe a fazer. Eu sei que às vezes pode parecer exaustivo, pode parecer chato, pode parecer que dá muito trabalho, são 30 dias, mas se tu fizer um pouquinho todo dia, 5 minutinhos, tu anota o que tu gastou e o que tu... 5 minutinhos antes de dormir, tu anota tudo que tu gastou naquele dia, tudo que entrou naquele dia, e no outro dia mais um pouquinho, no outro dia mais um pouquinho. Garanto que tu não leva 5 minutos. E aí a gente vai olhando de frente, a gente vai se apropriando das nossas realidades e a gente vai conseguindo modificar se for o caso, melhorar se for o caso. Imagina lá tu fazer a tua planilha e saber que sobra muito mais dinheiro do que tu realmente achava que sobrasse. Como seria já pensar o que poderia fazer com esse dinheiro, investir esse dinheiro, comprar algo legal, programar para uma viagem, enfim, a gente poder ter essa autonomia de saber que daqui 2, 3 meses vai ter tanto de valor e aí vai poder fazer tal coisa. Então, fica aí o meu convite. Essa dica eu já dei, né, lá na Alquimia Financeira, mas fica aqui os meus esclarecimentos sobre esse controle, esse olhar de frente, essa gestão. E o meu convite para caso você não faz ainda, faça o seu controle. Se você faz, olhe para sua planilha, para seu aplicativo, para suas anotações, o que é possível melhorar, onde é possível melhorar, que decisões você pode tomar a partir daquilo ali, que eu tenho certeza que isso vai contribuir com o teu crescimento pessoal e também com as tuas finanças.